Hoje não tem uma entrada porque esse vídeo especificamente não seria roteirizado e nem foi planejado. Eu acordei hoje e fiz a minha rotina normal, meus hábitos, e à medida que eu ia escrevendo o roteiro de hoje, as ideias do que eu iria falar, do que eu colocaria em vídeo, a, a minha, meu ânimo foi caindo, caindo. E à medida que eu fui desanimando, eu sentei aqui para começar a gravar e a vontade que eu tive era de não gravar. A vontade que eu tive era de não fazer as minhas tarefas de trabalho, de cuidar da minha empresa, de administrar empresas. Tive menos energia para colocar roupa na corda, quase nada assim. Eu já tinha me alimentado, não estava fazendo sentido. E aí, assim, eu sentei de fato para gravar aqui e eu fui abraçado por uma energia de não vou gravar, não vou gravar, não vou, vou deitar na cama de repente, refletir, respirar, dar um tempo pra mim depois pra voltar para as minhas tarefas normais. Eu relutei, me mantive firme e aí que eu refleti. Cara, se eu não tô passando por uma crise de ansiedade agora, é algo bem próximo. Talvez não a crise, mas eu tô sentindo os efeitos de algo que eu já conheço. Vai e vem. O intuito dos meus vídeos aqui não era só mostrar dias alegres, né? A gente fala sobre várias e várias emoções. Pela primeira vez eu posso dizer que eu tô sentando aqui nessa câmera para falar de uma maneira em que eu tô de fato sentindo internamente algo similar do que veio na minha primeira crise identificável em novembro do ano passado. Tô aqui, assim, o roteiro tá aqui. Eu vou até gravar depois. Vou gravar depois. Quando eu terminar aqui, eu vou me forçar. O roteiro tá aqui. Pai e filho, que eu ia falar de como foi meu dia ontem com a Joana. Escrevi tudo, eu fui anotando percepções. É, E aí, nessa indecisão de gravo ou não gravo, pô, eu tô com os sinais do que eu já reconheço. Olha, é uma oportunidade. A galera vinha me pedindo para fazer vídeos de como era na época da crise. Se eu não tô numa crise definitiva agora, eu tô com os sintomas bem próximos, assim. Eu falei, tá até meio repetitivo, e é porque eu tô sem, de fato, eu tô vindo sem roteiro para falar de forma bem transparente e clara para de repente vocês que vêm vendo os vídeos detectarem similaridades ou diferenças dos últimos vídeos, porque basicamente hoje seria um daqueles dias. E pior, eu não comecei o dia mal, comecei o dia bem, rotina tranquila, funcionando. De repente, é claro que tem causas, né? E a gente já sabe, eu já sei que esses sentimentos vão além da consequência. E eu não trato mais a consequência, por exemplo. Eu não trato o que eu estou sentindo agora. É uma oportunidade de eu refletir coisas que me tiraram do eixo. Refletir as últimas 24 horas, refletir ações, situações, possíveis gatilhos que possam ter me tirado do caminho. E enquanto eu refletia isso, as poucas horas agora que eu comecei a sentir, algumas causas vieram aparecendo, algumas são bem pessoais e eu não vou entrar em detalhes porque não é o nosso objetivo aqui, né? Mas falar basicamente do que eu vinha sentindo. Me abraçou e é uma falta de energia para fazer as coisas que beira o inexplicável, porque eu acordei bem o dia hoje. Vamos lá, o meu roteiro hoje. Acordei às 7, levei Joana na escola, levei a Aline no trabalho. Me alimentei, li, escrevi no meu diário, estudei para minha pós, estudei e comecei a escrever o roteiro do vídeo que eu faria hoje. Sentei para fazer os meus trabalhos das minhas empresas. Hoje, especificamente, não tem gravação na Netolab, estou com um dia livre. Livre do que eu digo de gravação lá no set de gravação. Fiz as minhas tarefas de higiene normais, dente, banho, alimentação normal, mas veio, apareceu. Ou seja, mesmo com o tratamento, mesmo com a psicologia, com a psiquiatria, ele vem aparecendo, mas você vê a diferença. Se a crise já foi muito maior em algum outro momento, agora
eu posso ver com um pouco mais de um olhar mais crítico. Eu não fui diretamente deitar na cama e refletir, pensar e deixar algumas horas passarem para depois fazer o que eu tenho para fazer. Repetindo o que eu falo em todos os vídeos, gente, não é um manual do que fazer. É o que o Vitor sente, é o que eu tô sentindo, para a gente ver se temos coisas em comum. E dentro desse conhecimento todo, existe aqui um desejo de libertação de, cara, eu quero me livrar desse sentimento, dessa dor, desse incômodo. Só que eu venho racionalizando e estudando tanto que, pô, talvez não seja o momento de querer só me livrar. Eu preciso entender a raiz do que está acontecendo, como lidar com isso e saber que vai passar. Então, não adianta eu abrir mão da minha rotina, deixar de fazer tudo, porque eu só vou me frustrar, porque eu vou deixar de fazer coisas que eu quero por um sentimento que vai passar. Ele vai passar o que eu tô sentindo aqui. Nesse momento, eu ainda tô ruminando, sentindo e tal. Tô lutando para não ficar inoperante, sem fazer nada. E eu venho tentando fazer aos pouquinhos. Se eu não consigo ser 100% produtivo, eu estou buscando a produtividade que eu tenho para fazer o que eu bem melhor puder fazer agora. E eu, pô, Vitor, você falaria, Vitor, vai descansar, não sei o quê. Não, relaxa, porque assim, isso para mim aqui é um tratamento também, tá? É um tratamento. Gravar, falar para vocês, botar para fora como se eu estivesse falando para mim mesmo. Eu já faço isso escrevendo meu diário, escrevendo ao longo do dia. A escrita está muito presente, me ajuda muito a olhar os meus pensamentos sobre outra perspectiva, mas falar aqui para vocês é como se eu estivesse falando para mim mesmo no espelho, porque não tem ninguém me vendo aqui diretamente, mas você está me vendo no vídeo. Então é isso. Eu tenho esse sentimento, algo me abraçou como se me imobilizasse, mas eu preciso refletir mais sobre algumas questões internas que estão passando aqui no peito, questões pessoais, que eu não vou falar aqui, obviamente, já falando sobre isso. E vou seguir fazendo o que eu puder fazer de melhor. Vou entrar o próximo vídeo, inclusive. Eu vou gravar aqui agora, na força, ó. Eu vou gravar, porque ficou um roteiro bem legal e eu vou seguir firme, fazendo sempre o melhor. E assim que eu puder, vou dar aquela descansada boa, maneira, de relaxamento. Ponto positivo, não tô fugindo. Não tem álcool, não tem videogame, não tem conteúdos, não tem mídias sociais. Tô encarando. Pra que que eu tô passando por esse sentimento? O que que isso tá querendo me alertar?